Vambora, mais um vídeo do Seijinho. Dessa vez é um vídeo recente até, né? Saiu há 4 dias atrás. Rua do Medo 1666 é a pior coisa que eu já vi. Como dá pra ver, eu tô meio gripadinho, né? Tô meio doente. Mas, vamos assim mesmo. A gente assistiu o Rua do Medo do baile lá, né? Baile não sei o quê. E agora vamos assistir esse 1666. Já teve esse daqui, né? De 94, mas eu não assisti. Foi há 4 anos atrás, né? Então vambora. Rua do Medo 1666 finalmente encerra a pior trilogia de terror que já tivemos por aqui. É o negócio mais irritante que eu já vi desde o primeiro filme, é quase impossível Inclusive, estamos tematizados de Halloween, né? Como dá pra ver aqui pelo overlay aqui da webcam. Então, né? Acho que combina esse vídeo também. você gostar e se importar com qualquer personagem, porque eles são extremamente insuportáveis. Os diálogos desse filme parece que foi escrito por alguém que nunca conversou com outra pessoa a não ser o chat GPT. E além do mais, a história do terceiro filme é uma cópia descarada de uma das maiores histórias de terror de todos os tempos. Pode? A história do Corinthians. Eles acharam que ninguém ia perceber. E sem contar que esse filme também se chama Rua do Medo 1666, mas mal tem rua no filme. E também não dá medo. Ué. Mas vamos analisar logo essa porcaria. Um resumo bem rápido pra quem não se lembra o que aconteceu. Uma garota chamada Sam sangrou em cima dos restos mortais De uma bruxa, não era? Alguma coisa da bruxa? Eu lembro mais ou menos assim, da lore dos outros filmes. de uma bruxa, algo super normal de acontecer, e isso fez com que um exército de mortos-vivos fosse atrás dela. A ex-namorada insuportável da Sam, a Dina, descobre que dá pra enganar essa bruxa fazendo o coração da Sam momentaneamente parar de bater e depois E reanimar voltar ela. viva. Isso faz com que os mortos-vivos Voltar à vida. desapareçam, porém o capiroto possui a Sam. Daí a Dina procura uma mulher chamada Zig, que é uma sobrevivente do massacre de 1978 que também foi causado pela bruxa. E ela diz que a única maneira de acabar com a maldição da bruxa é unindo a mão decepada dela com o resto do corpo. E assim que a Dina faz isso, ela começa a sangrar em cima dos restos da bruxa e ela começa a ter um flashback de 1666. E é aqui que começa essa bosta. Sarah Fear era uma simples aldeã que morava num pequeno vilarejo chamado Union, composto por colonizadores que vieram da Irlanda e que magicamente não tem um sotaque irlandês. É bem engraçado, porque alguns... Inclusive eu ia falar exatamente isso, que eu tava assistindo, por algum motivo o YouTube me recomendou sotaque irlandês e sotaque escocês. E acho muito legal, mas enfim, foi algo aleatório que apareceu no meu YouTube e se conectou agora com o filme, né? Que loucura, é engraçado quando o YouTube recomenda algo e logo depois você vê um vídeo, sei lá, relacionado a isso, sei lá, teorias da conspiração aí, eles estão de olho em nós. Personagens têm sotaque irlandês, outros não têm, e outros ainda têm e depois esquecem que tem e começam a fazer sotaque americano. Fala uma frase em inglês, por favor. Deixa eu ver. Feijão com farinha? É uma confusão sem tamanho, é tipo... é feijão com farinha. quando você usa sem querer a sua voz de gatinho manhoso, que você só usa com a sua namorada, com seus amigos do Overwatch. Pelo menos agora eu ganho skin da Mercy de graça. Enfim, de dia, a Sarah leva uma vida normal de aldeã, porém é à noite que o bicho pega. Assim que escurece, ela e os jovens de Union decidem sair pra festejar e beber na frente da fogueira. E não só isso, como também as garotas querem levar droga pro rolê. Pois é, mesmo em 1666, esses personagens que são interpretados pelos mesmos atores, que a Netflix não tem dinheiro, ficam se drogando. Eles usam droga há tantas gerações que provavelmente eles só estão alucinando todo esse lance de bruxo e de morto-vivo. Eles usam tanta droga, por isso que esse cara nasceu tão cabeçudo desse jeito. Esse outro é feio que... por que fala da cabeça dos outros, Seiji? Por isso que esse cara nasceu tão cabeçudo desse jeito. Esse outro é feio que dói. Essa daí é insuportável. Bom, a Sarah, a Hannah e a Lizzie vão até o meio da floresta na barraca da viúva Mary atrás de drogas. Essa viúva é uma mulher bem esotérica. Passou, eu acho. Passou. Ou não? Não sei. Que foi exilada do vilarejo porque ela se envolveu com os nativos. Lá dentro elas não encontram ninguém, então elas saem fuçando tudo em busca das frutas alucinógenas que pelo visto elas vieram roubar. Quer dizer, na verdade tudo aí é roubado, né? Eles invadiram essas terras. Daí a Sarah acaba descobrindo que a viúva tem um livro satanista. E ela fica muito assustada com os rituais ali descritos. Inclusive, essa imbecil até lê o nome dos demônios em voz alta. Não é possível. Essa é a regra mais clara que tem, não, você não pode ler em voz alta.
Não pode, simplesmente não pode. dito em demônio, mas eu jamais leria nome de demônio. Não tem, em não voz alta. pode, E, cara, não aliás, pode. É exatamente por isso que o Corinthians só perde. Toda vez que o narrador vai ler o nome desses 11 demônios que vão entrar em campo, só coisa ruim acontece. Mas daí a viúva acaba chegando nessa hora, ela fica muito brava e expulsa todo mundo de lá. Daí no meio da festa, a Sarah e a Hannah dão uma escapadinha ali no meio da floresta pra dar o famoso jeito beijo é. na boca. Porém, elas escutam alguém se mexendo ali no meio das folhagens e elas saem correndo de lá. Afinal de contas, Pô, mas nessa além época aí, de ser né? um grande tabu duas mulheres se beijarem Então, naquela né? época, a Hannah É exatamente isso que eu quis dizer. também é filha do pastor. E segundo ela, se alguém descobrir que elas se beijaram, elas vão ser enforcadas. Assim, meio radical, né? Visto que, tipo, tem 12 pessoas ali pra colonizar essas terras. Então, né? We'll let them hang us then. E é muito legal que a Sarah decidiu Tá bom. sozinha que ela prefere que as duas sejam enforcadas mesmo. E spoiler, muito cuidado com o que você deseja. Ué. No dia seguinte, coisas muito estranhas começam a acontecer. Do nada, todas as comidas estragam, tal qual comida de escola onde o dinheiro é desviado. Encontram o cachorro da Sarah morto no poço, porque pelo visto o Pennywise tá aí também. A porquinha da Sarah, que tinha acabado de dar... Inclusive, esses dias a gente assistiu o vídeo do Seijinho que ele fez sobre It, a Coisa. Eu nunca tinha assistido. E achei bem bizarro, né? O filme, sei lá. Eu achava que seria algo diferente. E não era. Mas foi legal, foi divertido. E do nada decide comer todos os filhotes dela. E aí a Sarah vai lá e ela ainda sacrifica a porca dela. É agora que vocês não vão ter comida mesmo, né, ô inteligente? Mas tudo bem ela ter feito isso também, porque eu não vou negar, isso daí foi muito Corinthians. E o pior de tudo é que o pastor se tranca na igreja com todas as crianças. Cara, esse E o ator pior de aqui. tudo é que o pastor Não, nada a se ver. tranca na igreja com todas as crianças. E quando eles conseguem arrombar a porta, eles encontram todas as crianças mortas e o pastor arrancou fora os seus olhos. Ele também tenta matar a Sarah, mas um homem chamado Solomon Good impede isso, matando o pastor. Após isso, o pânico domina o coração de todos e eles convocam uma reunião. E eles chegam à conclusão que a vila foi amaldiçoada pelo diabo. Alguém trouxe esse diabo pra cá. Alguém cometeu algum tipo de sapecagem. Alguém, né? Amaldiçoou esse lugar. Deixa eu ver se eu entendi. Os caras vieram lá da Irlanda, invadiu umas terras que não são deles. Uma mulher deles trouxe até um livro satanista. E aí, de repente, nossa, por que será que todas essas coisas ruins estão acontecendo com a gente? Certamente é porque alguém está colando velcro. Aí um rapaz chamado Caleb diz que viu a Sarah e a Hannah se deitando com o diabo. E todo mundo simplesmente acredita. Ninguém exige o menor tipo de prova. Eles estão tipo brincando de Cidade Dorme. Todos começam a chamá-las de bruxas e pedem pelo enforcamento imediato delas. Elas saem correndo de lá, porém a Hannah decide tropeçar no chão, tal qual todo personagem. Ela de filmes decide de terror, tropeçar. E somente ela é capturada. Mais tarde, a Sarah vai visitar escondida ela, usando a tática infalível de jogo de stealth, de jogar uma pedrinha na direção oposta pro guardinha ir lá ver o que aconteceu. E isso realmente funciona. Ele vai atrás da pedra como se ele fosse um shih tzu preso no corpo de um guarda. Daí a Hannah diz pra Sarah fugir sozinha, porque elas nunca vão conseguir provar que elas não são bruxas. E a Sarah tem a seguinte ideia: já que já estão nos chamando de bruxa, eu vou ser bruxa mesmo. Eu vou pedir ajuda pro capiroto. A Sarah vai até a barraca da viúva Mary, porém quando ela chega lá, pelo visto alguém já teve a mesma ideia que ela, porque ela encontra a viúva morta, com um grande corte no pescoço. E alguém também levou embora o livro satanista dela. E você percebe que nada disso estaria acontecendo se não fosse a porcaria desse livro. Livro nunca presta pra nada nesse tipo de filme. Ainda bem que hoje em dia não existem mais esses livros de conhecimento proibido. Ou ainda existe, né? Porque algumas pessoas do nada ficam muito bem sucedidas. Algumas pessoas param de envelhecer. E se eu disser que eu tenho aqui a poção do conhecimento? Ah, não. Olha o gancho. Olha o gancho. Mochileiro Tech da Lua. Olha o gancho do Seijinho. Importante você visto muito do Guild, parece de informação você curtir. Ó, minha voz tá indo já, hein? Usando a oportunidade até a casa. Vou evitar um pouco. Conferir o link. Agora voltando para o vídeo.
A Sarah sai correndo até a casa do Solomon, que até agora é a única pessoa que tentou defender as garotas, e ela conta tudo. Ela diz que alguém matou a viúva, roubou o livro dela, invocou Satanás e ainda colocaram a culpa nelas. Ela estava indo na casa da viúva fazer exatamente essa mesma coisa? Sim, mas não foi ela que começou. Fizeram Nessa antes. hora, os aldeões chegam na casa do Solomon procurando pela Sarah. Ela se esconde e encontra uma passagem secreta que leva para o subterrâneo da casa do Solomon. E lá embaixo, ela encontra uma coisa que você nunca livro. vai adivinhar o que é. Vou deixar O você livro. tentar O adivinhar. livro. É uma marca do demônio! Ué. Com sangue e tudo, aquela marca do Satanás que tem nos outros filmes. Depois que os aldeões vão embora da casa do Solomon, ele desce lá no subterrâneo e revela seu grande vilão! Pá! Plot twist. Uau! Ninguém esperava por essa. Enfim, o Solomon matou a viúva, pegou o livro dela e fez um pacto com o demônio, em que ele oferece um nome, no caso ele ofereceu o nome do pastor, e aí o diabo possui essa pessoa e comete um massacre. O demônio se alimenta do sangue dos inocentes, enquanto o Solomon ganha prosperidade. Só que eu não sei qual é a real necessidade dele fazer isso. Tudo bem, ele tem uma história triste, ele perdeu a esposa e o filho, é muito triste. Só que assim, esse imbecil Pensa, né? fazendeiro que tá tentando ser fazendeiro numa terra que é infértil. Aí já é meio que culpa sua, né? O cara veio lá da Irlanda pra colonizar essas terras, tem terra pra cacete, terra é o que não falta, só que ele escolheu ficar ali, num lugar que não cresce nada. Daí ele prefere fazer um pacto com um diabo do que simplesmente ir 50 metros pro lado e plantar mandioca lá. Bom, daí a Sarah dá uma facada na barriga do Solomon e ainda assim ela não consegue escapar dele e é capturada. Aí já é meio que culpa dela, né? Mas é loucura que o Bolsonaro Muita cara de levou pau, uma né? facada aí também, tá até hoje indo no médico. Esse cara só levantou e foi atrás dos objetivos dele sem usar a facada de desculpa. Cara, e a Sarah ainda conseguiu perder a mão dela nessa briga aí com o Solomon. E é por isso que a Dina teve o trabalho de unir a mão com o resto do corpo. Até morta essa desgraçada dá trabalho. No dia seguinte, a Sarah e a Hannah são levadas até uma árvore. Foi aí que ela perdeu. Ué, mas ela é a bruxa? Ué, mano, eu tô perdido. Pra falar bem a real, eu não faço ideia. Até agora eu não entendi a história realmente desse filme. Quem que é a bruxa, quem que não é. Por que que ela perdeu a mão, se essa é a mesma que juntou a mão no outro filme, sei lá. Para serem enforcadas. E lá a Sarah consegue livrar a Hannah do enforcamento, dizendo que ela realmente é uma bruxa que enfeitiçou a Hannah para se apaixonar por ela. E assim, muito legal você salvar a sua amada, ela farmou muita aura ali, porém agora não era hora de você contar para todo mundo que Solomon é o culpado e que tem a porra de uma marca satânica no subterrâneo dele. Tem uma pedra com o nome do pastor ali. O cara tem um livro de rituais satânicos na casa dele. Ele é o cara que mora mais perto da viúva Mary e ela tá misteriosamente morta. Ela tem um monte de prova contra esse cara. Mas, por algum motivo, ela decide levar esse segredo pro túmulo. Não, mas calma, que ela tem um plano perfeito. Ela pensou em tudo. Ela vai amaldiçoar ele. E aí, algum dia, daqui a 100, 200... Não, mais de 300 anos daqui pra frente, alguém vai descobrir toda a verdade. E aí ela vai ter tido a sua grande vingança. Que bosta de vingança é essa? Que demora mais de 300 anos, o cara não vai estar nem vivo mais. Quem vai se ferrar vai ser o tataraneto dele. Não, cara, porque você vai se ferrar, você vai ter apenas 300 anos de prosperidade e depois tudo vai ruir, cara. Você não vai aproveitar nada desses 300 anos. Você vai ficar com remorso, cara. Ele nunca teve remorso nenhum. A família dele prosperou por 300 anos, super legal. Toda essa saga Rua do Medo só acontece porque essa idiota preferiu farmar a aura do que ter justiça. Daí ela é enforcada e voltamos para o presente, 1994. Depois de ter tido todo esse flashback... Quando? Para o presente, 94? 1994. Certo. Depois de ter tido todo esse flashback maluco, a Dina acorda e ela se depara com ninguém mais, ninguém menos que o próprio Nick Good. O delegado de Union, que também é o herdeiro do Solomon Good. A Dina conta para o seu irmão Josh tudo que ela viu nesse flashback, parecendo uma completa maluca, e os dois fogem do Nick roubando a sua viatura. Cara, no primeiro filme eles roubaram uma ambulância e agora um carro de polícia. Será que esse lugar realmente é amaldiçoado ou as pessoas têm que parar de deixar a chave no carro? Daí eles vão até a casa da Zig e contam pra ela que o Nick é o verdadeiro culpado. E ela entra em completo choque, porque em 1978, no acampamento,
momento o Nick foi quem mais ajudou ela a sobreviver. Inclusive esse idiota quase morreu nisso daí. E ele que era o culpado o tempo todo. Bom, mas toda a família dele vem fazendo esse ritual há mais de 300 anos. E aí eles ficam cada vez mais prósperos e por consequência a cidade onde eles moram, Sunnyvale, fica cada vez melhor. E a cidade vizinha onde a Dina mora, Shadyside, fica cada vez pior. Eu só não sei como que eles estão fazendo isso religiosamente há mais de 300 anos e nenhum deles chegou à presidência. O máximo que eles conseguiram é que o irmão do Nick é prefeito de Sunnyvale, uma cidade minúscula. O diabo 100% passou a perna neles. Passou. Já pode todo mundo sair de casa porque o malandro e o otário já se encontraram. Bom, e pra acabar de uma vez por todas com toda essa maldição que assola Shadyside, os nossos 3 heróis decidem simplesmente matar o Nick Good. Eles têm alguma garantia de que a maldição realmente vai acabar se eles matarem o cara? Não. Não. Eles sabem que o Nick não é o único herdeiro vivo do Solomon Good? Não. Sabem, até porque o irmão dele é prefeito de Sunnyvale. E novamente, eles têm alguma garantia de que matar o Nick vai resolver alguma coisa? Não! Mas que mal que pode acontecer depois de você matar um delegado que tem pacto com o diabo, né? Bom, e pra fazer isso, eles procuram a ajuda do Martin. Ele é um rapaz que trabalha no shopping e que foi parar na delegacia por pichação, só que ele não pichou nada. O Nick que pichou e incriminou ele, e esse Martin é o personagem mais tanto faz que eu já vi na minha vida. Ele é um NPC no primeiro filme e não é muito diferente nesse filme também não. Parece que esse cara só tava passando ali na frente na hora que eles começaram a gravar e chamaram: você não quer participar aqui não? E outra coisa que eu tenho que dar destaque são os diálogos desse filme, que são tenebrosos. Eles ficam o tempo todo tentando soltar umas frases de efeito pra soar super descolado, só que é muito vergonhoso. Parece as coisas que eu falava quando eu tinha 11 anos de idade e achava que eu era o Sasuke. Wanna help us kill Sheriff Good? Let me get my coat. Ué. Os caras não sabem farmar a hora mais rego. Não sabe. O cara já tá de casaco. Uau. Any tips for fighting these things? Yeah. Try not to die. Arminha, velho, fazendo barulho, Thiago, de arma de fogo. Try not to die. Que isso? Okay, just because we're weird and smart and different doesn't mean they can feed us through their meat grinder. Daí os nossos heróis vão até o shopping onde está localizada a árvore onde a Sarah foi enforcada, e também é o local do massacre ali do primeiro filme. E também é o local do massacre do acampamento de 1978. Esse shopping é tipo o Osasco Plaza Shopping, só que com menos tragédias. E lá eles preparam uma grande armadilha pro Nick a lá Esqueceram de Mim. Eles até têm tempo de ficar pichando umas mensagens provocativas pro Nick. Ficou fazendo shadezinho. Por isso que eles são de Shadyside. Nossa. Mandar um shade. Nossa. E eu tenho minhas dúvidas se eles realmente tinham tempo de fazer tudo isso. Porque aqueles mortos-vivos dos outros filmes estão sendo ressuscitados literalmente embaixo deles. A caverna do Solomon, onde tem aquela marca satânica, onde ele fez todo o ritual, tá ali embaixo. Para esses mortos-vivos subirem ali, é uns 5 minutos. E eles estão revivendo agora porque eles querem ir atrás da Dina, porque ela sangrou em cima dos restos da bruxa. Daí tem uns momentos que dá um tanto ódio de quem escreveu esse negócio. Porque o Josh entrega uma lanterna pra Dina e ele diz: mas sabe do que você realmente precisa? Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, AB Start. É o código da Konami. É o código que te dá vidas extras. Sempre quando eu estou nervoso, eu fico repetindo isso para mim mesmo. Mas vai tomar no seu cu, cara! Que bagulho de código de videogame! Vai se fuder, cara. Os caras estão sendo literalmente perseguidos por mortos-vivos, um delegado que tem pacto com o diabo, e o cara tá... Aí, no Plants vs Zombies, se você plantar mais... Ah, não, mano, é ele. É ele o famoso. Na verdade...
com o diabo e o cara tá... Aí, no Plants vs Zombies, se você plantar uma ervilha, ela vai atirar sozinha na zumbi. Eu nunca vi tanto personagem desagradável por metro quadrado. É impressionante o que eles conseguiram fazer aqui. Bom, mas lembra que os mortos-vivos usam o sangue do cheiro da vítima deles pra perseguir a sua presa? Não Pois lembro. Então os nossos heróis decidem usar o sangue da Dina pra montar a armadilha. Eles deixam um rastro de sangue da Dina no chão do shopping pra atrair eles até o interior das lojas. Para assim que eles entrarem, eles prenderem lá. E esse plano realmente funciona. Os mortos ficam presos lá dentro quietinhos. E eu sei que o Martin disse que esse portão é inquebrável, porém, primeiro, que eu duvido muito que isso seja verdade, e segundo, que os mortos não sabem disso. Por que eles não estão nem tentando quebrar os portões? Porque no primeiro filme tem um momento que eles ficam trancados dentro de uma sala e os mortos ficam tentando arrombar a porta. Por que agora eles não estão tentando arrombar o portão? É muita cara de pau, né? É muita Bom, cara nessa de hora, pau. o Nick Good Tava chega faltando a arrombar frase clássica do o CG. portão. É muita cara de pau, né? Bom, nessa hora, o Nick Good chega no local e a Zig vai falar com ele. Ele caminha lentamente em direção à mulher que está posicionada estrategicamente do lado de uma cordinha, onde lá em cima tem um balde. Nada suspeito. E quando o Nick chega perto dela, Balão ela realmente suspeito. puxa a cordinha e faz cair um balde contendo o sangue da Dina em cima do Nick. O maluco é um policial e ele conseguiu cair na armadilha mais Looney Tunes da história. Ele é simplesmente o pior policial de toda a história. Isso aqui é a mesma vibe no primeiro dia de aula do Naruto lá, o Kakashi entrando e deixando o apagador cair na cabeça dele. Cara, quem tá lembrado de Naruto clássico vai saber o que eu tô falando. O Kakashi vai entrar na sala de aula, ele simplesmente deixa o apagador cair na cabeça dele. Isso aqui é a mesma vibe, pô. O cara caiu o cara é policial e caiu na armadilha mais tola do que podia ter. Em cima do Nick. O Ah, maluco mano. é um policial e ele conseguiu cair na possível. armadilha mais Looney Tunes da história. Ele é simplesmente o pior policial de toda a história. Aliás, eu não sei nem por que o Nick escolheu essa profissão, né? O cara tem pacto com o demônio, ele podia ser a próxima verdade. Lady Gaga, mas ele preferiu ficar prendendo pichador de shopping. Daí os nossos heróis soltam os mortos-vivos pra eles atacarem o Nick. Um deles, inclusive, consegue esfaquear ele. Porém, a burra da Zig também é manchada com o sangue da Dina e ela também é perseguida pelos Nossa. mortos-vivos. Sem outra escolha, a Dina decide cortar a mão dela, pra ela sangrar e o sangue ficar mais forte e eles virem atrás dela. Sendo que eles prepararam um monte de arminha de água com o sangue da Dina. Era só ela atacar Ué. esse sangue, ela não precisava se cortar. O Nick aproveita a oportunidade pra sair correndo pela saída de emergência, porque como você pode ver, todo membro dessa família tem uma alta resistência a facadas. E a Dina vai atrás Verdade. dele. Enquanto isso, os outros usam as arminhas de água pra jogar sangue nos mortos-vivos, pra eles atacarem a si mesmo. Isso funciona por um tempo, porém começam a chegar mais mortos-vivos, além de que aqueles que estavam se atacando começam a se regenerar também. Enquanto isso, a Dina vai até o subterrâneo do shopping nas cavernas do Solomon. Lá ela é atacada pela Sam, que tá possuída, só que ela pede pra Sam se lembrar dela e por um breve momento a Sam realmente se lembra. Eu adoro quando o poder do amor simplesmente O resolve poder da roteiros amizade. deliciosos. E a Dina aproveita a distração da Sam pra acertar uma porrada na cabeça dela. Você não me mata, você não lembra de mim? A gente era namorada. Toma! Porém, em seguida, o Nick encontra a Dina e dá uma facada nela. De novo. Não é Ele possível. derruba ela no chão, sempre a facada. encosta a faca no pescoço dela e nesse momento ela consegue fazer ele encostar na pilha de órgãos do demônio que tem ali embaixo. E aí ele começa a ter visões de todas as vítimas que foram mortas por conta das ações da família dele. E aí ele fica completamente atordoado. E aliás, foi essa a grande maldição que a bruxa colocou na família dele, tá? Ele alucinar com as mortes Ué. que ele causou. A Dina então enfia a faca no olho dele, matando ele na hora. E aí a maldição realmente é desfeita e os mortos-vivos desaparecem. Isso tudo é muito legal, mas Sus. como exatamente funciona essa maldição? Porque o Nick Good não é o único Good vivo. O irmão dele tá vivo, o irmão dele é prefeito. Se o único Good que realmente podia manter essa maldição viva era o Nick, essa é a coisa mais idiota que eu já ouvi. Porque ele é um policial, cara. O trabalho
trabalho dele é arriscar a vida dele. Ele é um delegado que já prendeu vários criminosos perigosos em Shadyside. Shadyside só tem criminoso. O próprio Martin, que o Nick prendeu por pichação, não pensou 2 vezes quando chamaram ele pra matar o Nick. O Nick Good realmente era a melhor opção que eles tinham pra manter vivo o pacto com o demônio. Enfim, a Sam acorda, agora não mais possuída pelo demônio, e a Dina revela que a facada nem pegou nela porque ela estava usando um livro como armadura. E eu não sei como o Nick não percebeu isso, né? A sensação de você esfaquear um livro e uma barriga são completamente diferentes. Como é que você sabe, e, assim, Seiji? os livros desse filme só servem pra tirar nossa felicidade, né? A Dina e a Sam saem da caverna deixando Os pra livros. trás o livro satanista que começou isso tudo. Nossa. Mesmo a Dina tendo visto todo aquele flashback, visto toda a tragédia que aquilo causou, ela simplesmente larga o livro pra trás. Ela não destrói ele. E aí elas acabam saindo dentro da casa do Nick Good lá em Sunnyvale. E elas ficam chocadas com toda a riqueza que ele conseguiu construir através daquela maldição. E isso é literalmente o mesmo plot do Corinthians que os antigos gestores conseguiram ficar ricos afundando o clube. Bom, mas assim que elas saem da casa do Nick, elas já presenciam um acidente de carro bem na frente delas, indicando que toda a prosperidade de Sunnyvale acabou. E realmente acabou. Inclusive, o Nick Good foi incriminado por todas as mortes recentes que aconteceram em Shadyside. O que não faz o menor sentido. Não tem absolutamente nenhuma prova que conecte ele a esses massacres. A única coisa que existe é o depoimento de alguns jovens que mataram ele, alegando que ele fez um pacto com o demônio. Como que a porra do noticiário tá dizendo que estão surgindo cada vez mais provas de que o Nick é o culpado? A única prova que existe é o flashback que a Dina teve. E ainda no final do filme mostra que alguém pegou o livro de satanismo que tava ali no mesmo lugar que o Nick deixou. Inclusive tem umas faixas de polícia lá. Ou seja, a polícia viu aquele livro ali e não levou pra perícia analisar. E ainda assim eles têm um monte de prova contra o Nick. Enfim, eu nunca vi um filme de terror que está tentando ser minimamente sério tão ruim quanto esse. Mas o irmão do cara ficou vivo, então. O prefeito. Nada a ver? Queimem todos os livros e vai Corinthians. Vai, Corinthians. É isso, né? Mais um vídeo do Seijinho. Tentei não comentar muito, porque minha voz, né, como dá pra ver, tá bem ruim. Mas é isso, muito bom, cara. Essa trilogia finalmente, acho que finalmente acabou, né? Não sei se vai ter mais um filme. Mas é isso, não entendi nada, resumindo, não entendi nada, mas é mais um desses filmes de terror meio sus, né? Muito bom.